E dentro de uma segunda-feira muito agitada, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Na semana passada eu estive em Brasília, foi o lançamento do livro Liberdade Ameaçada, na presença do Rodrigo Lorenzoni, do Gustavo Lopes, de muita gente fantástica, o Pedro Pôncio, que eu tive a honra de ser convidado para prefaciar o livro dele, e A Face Oculta, do MST, né? É um livro muito bem escrito, aliás, do Pedro Pôncio. Também queria agradecer ao Pedro por ter me dado o pequeno manual do MST, que está aqui. Na verdade, é o mínimo que você precisa saber, o mínimo sobre MST, do Pedro Pôncio, que é feito nessa edição de bolso, muito legal, né, da coleção O Mínimo. E eu acho que o meu convite inicial dessa semana é o seguinte: no nosso cotidiano, a gente tende a explorar muito mais os temas relacionados à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário, ao colapso do Poder Judiciário. E eu sempre bato na tecla de que nós não podemos subestimar e deixar de falar sobre os problemas que são vistos hoje de maneira pública, ampla, geral, por todos que quiserem. A gente está numa fase histórica muito importante, né, no Brasil. A maneira como a gente vai solucionar e solver o problema de uma Suprema Corte irrefreável vai ser determinante, sim, para se nós encontraremos muitos problemas semelhantes a curto, médio ou longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a gente não pode trivializar as posturas dos ministros, não pode trivializar. Ele falou, todo mundo sabe que ele falou não? Não é todo mundo que sabe que o ministro Gilmar Mendes comete crime ao falar sobre julgamentos que estão debaixo, né, da mesa dele, na gavetinha, na escrivaninha, no gabinete. A gente tem que falar de novo do Alexandre de Moraes? Sim. Sim. Porque nunca antes na história do nosso país teve tanto abuso numa proliferação tão absurda. E o antídoto para esses abusos precisa ser fornecido pela classe política, em consonância também com movimentos que sabem e que entendem quais são as reformas necessárias. Porque, de novo, a gente fala toda hora do Supremo. O que seria ideal num ambiente acadêmico sério e relevante? Discutir quais são as reformas necessárias de fato. Qual é o Supremo almejado? Qual é o Supremo que a gente busca? Porque não é só sobre o Supremo. É sobre uma estrutura do sistema de justiça como um todo, que é construída única e exclusivamente para gerar a segurança jurídica, a previsibilidade e a tão sonhada paz social. É um princípio fundante da jurisdição. Solver conflitos, não ser uma promotora de conflitos. Hoje o STF virou um promotor de conflitos, um gerador de conflitos contra o povo, contra direitos e garantias individuais de cidadãos brasileiros. Então a gente tem que parar sim e olhar para esse quadro fático e entender. Olha só, então tem que consertar o quê? O que a gente gostaria de ver num Supremo Tribunal Federal ideal? Porque senão, e aí são os receios que eu tenho e eu acho que todo mundo deve ter, mini reformas, micro mudanças não conterão o ímpeto de uma natureza humana. Não contém a ganância de um cara que está lá no Supremo.
E não subestimem a ganância de ministros do STF. Porque eles passam por cima de pessoas como se fossem números e nomes num papel. Eles estão deixando esse recado muito claro. Eles não estão preocupados. E eles não têm empatia por nada nem ninguém. Eles só pensam na autopreservação deles. Eles são mafiosos que pensam, óbvio, na autopreservação da família mafiosa. E se você não enxergar que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e a sua irradiação sistêmica, ou seja, tudo que acompanha o cargo, é sim um grande motor de incentivos para práticas nefastas de juízes tresloucados e mau caráter, então a gente tem que blindar o máximo possível o cargo de pessoas assim, para que elas sequer cheguem no cargo. E uma vez lá, nós do povo temos que ter a segurança jurídica e a previsibilidade e a oportunidade e a possibilidade de removê-los do cargo, assim que cometerem um ato ilícito qualquer. Que seja sobre a liturgia do cargo, que seja sobre devido processo legal e regras básicas que não podem ser ignoradas ou solapadas. E é por isso que a gente tem que pensar na solução desse problema. Não é qualquer solução, não é qualquer reforma. Ah, Marco, mas esse papo nem real é, porque agora o PL da anistia vai ser atacado pelo Supremo, já está sendo atacado. No ambiente político partidário, tanto do Executivo quanto do Congresso Nacional, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas esse é o problema jurídico que se impõe a nós. Quem gosta de direito tem agora uma real oportunidade para repensar de fato o país que a gente quer. Dá para mudar sozinho? Óbvio que não. É uma construção. Mas da mesma forma que a gente nunca teve antes uma crise como essa, é inédito um regime totalitário inaugurado por uma Suprema Corte, isso é inédito no mundo, e é uma construção nossa. Ah, Marco, mas tem alguém por cima dele. Não importa. Tem alguém por cima, pelo lado, pela diagonal, tanto faz. O poder está emanando hoje do STF. E a gente precisa blindar o povo do STF. Porque no futuro, outras pessoas más surgirão. Não sei quanto tempo o Alexandre de Moraes dura no cargo. É o que eu falei. A nossa resiliência tem que ser tamanha a ponto da gente não ficar desmotivado por conta de qualquer problema no meio do caminho. A gente tem que encontrar a solução.